Craquete. Gravando. Vamos nós. Primeira ação combinada é a ação de filtragem. É onde eu saio de uma lista e vou para outra lista. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Davi. Vou organizar assim. Davi, João, Nil, Pessoa, Ana, Nil, Pessoa, Fernando, Alberto. Nil, Pessoa, Alberto. Então, eu poderia tanto fazer uma pergunta, quais os números ímpares da lista? Aqui só tem número ímpar, né? Deixa eu botar os números pares aqui. Quais os números ímpares da lista? Ou poderia perguntar quais as pessoas que começam com a letra A, por exemplo. Isso é uma operação de filtragem, porque eu parto de uma lista e pego apenas elementos específicos dessa lista. Então, para a gente ter, assim, manualmente, passo a passo, eu poderia dizer que eu quero uma lista de números ímpares. Primeiro eu crio a lista, agora eu percorro a lista original para cada elemento da lista. E aí, se ele atende ao meu critério, eu coloco ele na nova lista. Se elemento mod 2 é igual a 1, eu quero os ímpares. Então, ímpares.push de elemento. E aqui no final eu tenho em ímpares apenas os ímpares. Diz. Ou é assim para cada elemento da lista, ou é com índice. E começando em 0 até... Hã? Esse for tem a variável que vai assumir os valores do vetor. Aqui é o vetor que eu coloco. No caso aqui, o meu vetor é lista, o meu array é lista. O nome da variável que representa o array é lista. E o nome da variável que vai assumir cada um dos valores dos elementos da lista, eu chamei de elen. Elen, de elemento. Aqui poderia ser outro nome, para cada coisa na lista. Só que lista aqui representa essa lista de números. Para cada entidade da lista. Para cada X na lista, que é o nome que eu quiser. Mas ele vai assumir um por vez os valores que eu coloquei aqui em cima. Não, dentro do for tem que ter uma ação. Imagina que se eu dissesse para você, ó, pegue cada um dos cachorros da rua. Exato, como assim? O que você vai fazer com os cachorros? Você tem que ter uma ação associada ao fato de você percorrer os cachorros da rua. Então, seria, pegue cada um dos cachorros da rua e faça alguma coisa. No caso aqui, para cada um dos números da lista, se esse número for ímpar, eu estou copiando esse número para uma nova lista. Isso é a minha ação. É a minha ação condicional. Eu tenho uma condição para colocar ele dentro da nova lista. Então, a minha lista de ímpares vai ser preenchida apenas com os números ímpares. Para cada cachorro da rua, dê um biscoitinho de osso. Ou então, para cada cachorro da rua, se ele for vira-lata, dê um biscoitinho de osso. Isso é uma ação condicionada. Tudo bem? Tudo bem, mas percorrer para quê? Por exemplo, se você quisesse copiar todos os elementos para uma nova lista, estou copiando todos os elementos para a lista de ímpares. Para todos os elementos da lista, copia ele para a lista de ímpares. Estou copiando. Só que
A ideia de filtrar é pegar apenas os que eu quero. Porque se eu pegasse tudo, para que adiantou eu copiar a lista? Eu não quero todos. Eu quero apenas alguns. Tudo bem? Então, isso daqui é a construção completa da ideia. Só que essa construção completa, ela também pode ser feita de forma reduzida. Seja ímpares, o que? Partindo da lista, eu vou filtrar, dado um elemento, apenas os elementos que forem ímpares. A mesma construção daqui de baixo, ela está escrita aqui em cima. Isso daqui é uma função de teste. Isso daqui diz para um determinado elemento, e aqui é o teste. Verifique se ele é ímpar. Se ele for ímpar, então ele entra na nova lista. O meu filter recebe um predicado, que é um teste de booleano, e retorna verdadeiro ou falso. Isso daqui, para os elementos da minha lista, ou vão retornar verdadeiro ou falso. Ué, ele dividido por 2 é igual a 1? Isso ou vai dar verdadeiro, ou vai dar falso. Por exemplo, se eu quisesse perguntar, eu quero os elementos que são maiores do que 4, como é que eu diria? Para cada elemento da lista, verifique se ele é maior do que 4. Então, 5, 6, 8, 7, 9. Sairia isso daqui de resposta. É a mesma coisa. Aqui eu poderia também fazer com chaves, né? Aí eu poderia ter mais de uma ação. É isso que tu está perguntando? Ah, tu está falando de criar uma função aqui dentro. Isso daqui é a criação de uma função. Só que a gente não usa function. É o que a gente chama aqui de função lambda. Aqui são os parâmetros, só que no caso de uma função predicado, você só tem um parâmetro, é o elemento que você quer testar, e aqui você escreve qual é o teste. Mas é a mesma coisa, aqui eu estou criando uma função aqui dentro. Exatamente, eu estou dizendo, ó, para o x, aqui poderia ser qualquer coisa, para um elemento, para uma entidade. Para um elemento x que vem aqui daqui, devolva se ele é menor do que 5. Quem é que vai passar nesse teste? 1, aí ele pega para cada elemento. 1, beleza. 1 é menor do que 5? Então ele vai ficar em ímpares. 2, 3, Todos os outros vão ser ignorados. Então essa nova lista vai ser a filtragem de acordo com esse predicado. Um predicado é uma função unária, ou seja, que só recebe um elemento, que é isso que eu vou receber, o elemento que está dentro do vetor, e retorna verdadeiro ou falso. Aqui eu estou retornando verdadeiro ou falso. Por exemplo, isso daqui não é um predicado. X mais x. Eu estou fazendo uma conta, eu não estou fazendo uma pergunta. Um predicado é x é igual a 6? Isso é uma pergunta. X é menor do que 10? Isso é uma pergunta. X é ímpar? X mod 2 é igual a 1? Isso é uma pergunta. Que é a resposta verdadeiro ou falso. Isso é um predicado. Ok? Então, no caso, os meus ímpares seria isso. X mod 2 igual a 1. Essa construção é a mesma coisa que essa construção aqui. Só que utilizando uma ação da própria linguagem, que é a filtragem, que a gente fez manualmente aqui embaixo. Então, eu criaria uma nova lista só para fazer essa filtragem. Que às vezes você precisa, às vezes ela é útil. Por exemplo, você tem uma lista de pessoas, você quer apenas as pessoas que estão com nota menor do que 4. Para todas as pessoas. Aí a gente vai fazer agora. Se eu quisesse. Oi. Não, quando eu coloquei usar índice, era só para fazer assim. Se eu quisesse substituir o 3 por 9, como é que eu faço?
Substituir o 3 por 9. É lista em qual posição? 2. Lista na posição 2 recebe o 9. Isso daqui é o que a gente chama de acesso aleatório, que você pode pegar qualquer elemento aleatoriamente, ou acesso indexado, porque você está acessando utilizando o índice. Percorrer a lista em forma indexada seria assim: para começando no 0, enquanto for menor do que lista.length e mais, console.log, por exemplo, lista na posição i. Você está usando o índice para pegar o elemento. Aqui eu estou só imprimindo os elementos da lista. Se eu quisesse filtrar, pensando em objetos, aí eu teria algo assim. Posso passar próximo? Está aqui a minha lista de pessoas, né? Faz de conta que eu quero as pessoas que têm mais do que 4 letras. Então, primeiro eu tenho que saber, eu sei, olhando para uma pessoa, se ela tem mais do que 4 letras. Ué, beleza? O nome, seja nome. O nome tem um tamanho. Alfredo. Alfredo é o cachorro, por isso que se escreve com O, tá? Desculpa. Bora. Quantas letras tem a palavra Alfredo? Nome, ponto, length. O length me dá o tamanho. Então, se o length for maior do que 4, tem 4 letras. Ok. Só que você vai ter que percorrer o vetor, né? Então, eu vou fazer primeiro usando a construção completa. Eu precisaria de uma nova lista. Seria nomes curtos. Nomes curtos, as pessoas com nomes curtos. É uma lista de pessoa. Precisa inicializar, porque se eu não inicializar, não tenho lista para adicionar. E aí eu vou percorrer a lista original. Para cada pessoa de pessoas, qual é o meu teste? Se pessoa.getNome.length for menor do que 5, ó o passo. P é uma pessoa, ok? P.getNome me devolve uma string. Quando eu pego essa string e boto length, eu tenho o tamanho da string. Eu estou navegando aqui. Isso é uma pessoa, getNome o string, ponto length o tamanho da string. Se esse tamanho for menor do que 5, então eu tenho que nomes curtos, ponto push de pessoa. Percorri, usei o critério de teste e adicionei na lista filtrada. Que é a mesma coisa, a diferença é que o teste você vai ter que navegar para descobrir o que é que você quer. Quando você está com o objeto, você tem que descobrir o que do objeto você quer testar. Ah, eu quero dos alunos o aluno que tem a média mais baixa. Então você tem que ter uma forma de calcular a média. Aí você vai ter que fazer uma forma. Você tem os passos todos, né? Quero usar o aluno cuja média é menor do que sim. Seria se aluno ponto calcular média for menor do que 5, então você coloca para os alunos que reprovaram. Você vai ter que chegar no resultado que você quer calcular. Ok? Como é que eu faria isso usando o filter? Oi. Como é? Isso daqui, pessoas, é um array
de pessoas, não um array de nomes. É um array de pessoas onde cada pessoa tem o seu nome. Isso aqui não é um array de nomes, é um array de pessoas. Os objetos armazenados são pessoas. Exatamente, o array de objetos pessoas e a pessoa tem um nome. Poderia ter um monte de outras coisas. No caso aqui, eu estou manipulando só o nome. Podia ter idade, podia ter nota, podia ter um cada tal de coisa. O que é interessante é que eu vou, quando estou manipulando os meus dados, estar atento à pergunta que eu quero responder. Se a pergunta que eu quero responder é quantos alunos ficaram com média maior do que 9? Para cada aluno, calcular média. Se for maior do que 9, então guarda esse aluno. Eu tenho uma pergunta a ser respondida. Quais desses alunos começam com letra, sei lá, começam com vogal? Eu vou ter que fazer eu tenho que ter um método para calcular se ele começou com vogal ou não. E por aí vai. Então aqui a mesma coisa. Ó. Para cada pessoa, dado uma pessoa, se eu peguei o nome e do nome peguei o tamanho e esse tamanho foi menor do que 5, eu tenho uma pessoa com nome curto. Nome curto vai ser uma lista de pessoas. Ah, vai. Tá, Beleza, meu povo? Vamos agora para a segunda parte. A gente viu filtragem. Agora a gente precisa ver mapeamento. Mapeamento é transformar um vetor em outro vetor. Na filtragem, eu tenho um vetor de um tipo e eu volto para outro vetor, só que do mesmo tipo e às vezes menor. Eu estou fazendo uma filtragem. Na filtragem, não tem como você filtrar e o negócio aumentar. Ah, eu quero só os alunos que moram em Quixadá. Ou vai ser todo mundo ou vai ser menor. Não tem como ser maior do que isso. Só que quando a gente faz o mapeamento, a gente sempre vai do mesmo tamanho para o mesmo tamanho. Exemplo, eu quero as cidades dos alunos. Eu saio de um vetor de alunos para um vetor de cidades. Se eu tinha 50 alunos, eu vou ter 50 cidades. Eu estou mapeando de um tipo para outro tipo. No mapeamento, a gente tem essa carinha aqui, ó. Por exemplo, se eu quero dobro. Dobro é uma lista de números, tá vendo? Eu criei a lista, sim ou não? Não. Aí a mesma coisa, para cada elemento da lista, dobro ponto push de elemento vezes elemento. Perceba que agora eu não tenho uma condição. Para todos os elementos, eu vou jogar um resultado. Todos os elementos geram resultado. A diferença é que esse tipo aqui, ele vai ser talvez diferente. Por exemplo, eu vou dobrar e colocar entre parênteses. Sim. Dobrar não, né? Ao quadrado. Ah, obrigado. Então seria duas vezes, né? Duas vezes. Dobro vai ser uma lista de strings. Ó, no mapeamento eu não tenho nem a obrigação de ser o mesmo tipo. O dobro vai ser uma lista, só que uma lista de strings. Em cada um dos elementos eu multipliquei por 2 e coloquei entre parênteses. Então, se eu mandar mostrar aqui, console.log dobro.join, eu vou juntar sem colocar nenhum separador, tá? Tá aqui, ó. 2, 4, 6, 10, 12, 16, 14. Os dobros, só que os dobros
agora transformados em string e com os pedacinhos. Qual é a diferença? Agora eu não tenho filtragem e a quantidade dos meus elementos é igual ao original. Eu só fiz partir de um valor, processar e gerar um outro valor. Beleza? Se fosse para fazer numa linha só, seria a mesma coisa do outro. O meu dobro é, partindo da lista, eu fiz um mapeamento. Para cada elemento, eu gerei o quê? Mais 2 vezes elemento, mais. Para cada elemento, eu gerei um texto com colchetes, mais 2 vezes o valor, mais colchetes. Então, dobro vai ser uma lista de strings. Uma lista de strings. Então, agora eu consigo imprimir o dobro. Vai dar o mesmo resultado. Se fosse com pessoas, com objetos, eu poderia pegar só os nomes. Seja nomes. Ser o nome significa partir da pessoa, não é assim? Vou partir da pessoa e pegar o nome da pessoa. Então, de uma lista de pessoas, eu vou ter uma lista de nomes. Para cada pessoa, eu pego o nome dela e coloco no novo vetor. Então, se eu mandar imprimir aqui, console.log nomes, eu vou ter uma lista de nomes. Davi, João, Ana, Fernando e Alberto. Quero uma lista, quero o primeiro caractere da lista de nomes. Uma string ainda é uma lista, só que é uma lista de caracteres. O nome é uma string, uma lista de caracteres. Eu estou pedindo para pegar só o primeiro caractere. D, J, A, F, A. Parto de uma lista de um tipo e gero uma lista de outro tipo. Por isso que quando eu mandei imprimir, ó, eu fiz aquele negócio, dado o elemento, eu vou pegar o toString dele. Então, eu parti de uma lista de pessoas para uma lista de textos, onde cada pessoa se transformou no seu texto correspondente. Porque aí o console.log consegue imprimir uma lista de textos. O que foi? Tudo bem? Ok, ó. O que é que ficou faltando aqui? Ó, a gente fez, ó, criar uma lista com os elementos transformados, criar uma lista com os elementos filtrados, procurar um determinado elemento usando laço, a gente não fez isso. Seria percorrer o elemento. Cansa, né? Tipo, estressados. Ah, vocês fizeram estressados, não foi? Pronto, estressados 1. Você percorre, encontrou, você devolve a posição. Mesma coisa que a gente já fez no semestre passado. E aqui, a gente teria buscar e remover. Buscar e remover é aquela função do slice. Vocês lembram do slice ou não? Quando eu tenho uma lista, eu posso fazer uma ação nela de splice, que seria splice, não é slice. Slice é outra coisa. Lista.splice. O splice serve tanto para eu inserir quanto para eu remover. Então, no splice eu digo onde é que eu começo, aí eu falo quantos eu quero remover e depois eu falo quem eu quero inserir. Então, por exemplo, na posição do 3, posição 2, eu quero remover um elemento. Na posição 2, eu quero remover um elemento. Então, eu me livrei do 3. Se eu der um console.log de lista, é para o 3 ter sumido. Sumiu? Tá vendo? Se eu não quiser remover ninguém, eu posso colocar um 0 e adicionar o 4 antes do 3. Na posição 2, eu não removo ninguém e quero adicionar o 4. Então, eu não removi o 3 e adicionei o 4. Como eu poderia fazer as duas ações?
Eu quero remover dois elementos. Vou remover o 3 e o 5 e vou adicionar o 4. Vai ficar 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Ok? Então, vamos lá. Manipular lista é uma coisa para ser treinada. E treinada com o que vier na sua imaginação. Eu vou inserir no começo, vou remover do final, vou remover no meio, vou contar quantos sites existem, vou contar quantos 3 existem. Porque isso é conteúdo de FUP. A gente tem que tentar fazer até que se torne razoavelmente automático. Diz. É, por exemplo, será que o 5 existe nessa lista? Para cada elemento da lista, se elemento for igual a 5, oh meu Deus, se elemento console.log, encontrei. Estou procurando um elemento da lista usando o laço. Se eu rodar aqui, ele vai dizer que encontrou. Que é o que a gente fez lá no estressado zoom. A diferença é que a gente colocou isso daqui dentro de uma função e aí eu retornava true, se encontrava. E se por acaso eu não encontrasse, eu retornava falso. Só que eu não estou dentro da função aqui, né? Então, antes da gente começar a complicar mais, botar função, misturar as coisas, só manipular os elementos livremente. Percorrer, inserir no final, inserir no começo, inserir no meio, caçar o elemento, apagar o elemento, transformar. É para essas coisas estarem razoavelmente instintivas. Oi? Tu tá falando daqui? Algo aqui? Não, algo vai ser feito dentro, fora. Não, isso daqui ainda vai ser executado, só que vai ser executado depois do if. Se você colocar depois do for, vai ser executado depois do for. Mas isso daqui vai ser executado depois do if. Sempre vai ser executado. Não vai ser executado se você tivesse um return aqui. Aí se você tivesse um return, você entrou no if, return você só vai estar em função. Aí, aqui não. Aqui se você retornar, você não vai executar mais nada. Mas se você não retornar, você vai continuar executando tudo. Tudo bem, meu povo? Tô cansado, tô cansado. Vou terminando por aqui. Já fiz a chamada já?